Olá, meu nome é Vanessa, eu sou diretora do Núcleo de Educação Especial e o objetivo hoje desse vídeo é compartilhar um pouquinho com as escolas esse tema tão importante que é o transtorno do espectro autista. Nós estamos atendendo na rede um número bem grande de crianças com autismo e eu acredito que esse assunto, esse tema, ele vem de encontro com as necessidades de muitas unidades escolares, porque hoje são poucas as escolas que não têm uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista. Essas aulas que podem ser usadas no HTPC, nos horários de estudo dos professores, elas vão ter como objetivo aprofundar um pouco mais o conhecimento a respeito do que é o transtorno do espectro autista, quais são suas características e quais são as intervenções que nós podemos realizar no ambiente escolar. Vocês vão receber sempre um link de acesso para essas aulas e junto com esse link, nós também temos um link para perguntas. E as escolas podem então se organizar para enviar nesse link as dúvidas que têm a respeito do assunto e nós vamos respondendo as perguntas no decorrer das gravações. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho de uma forma geral, né? O que é esse transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, e para iniciar, eu vou compartilhar com vocês um vídeo. O que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças são diagnosticadas com TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais, como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. A capacitação de pais e profissionais vem sendo fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções.
O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado. Além disso, inúmeros cursos, livros, grupos de apoio e outros materiais informativos estão disponíveis para que pais e profissionais da educação e da saúde possam aprender mais sobre o autismo e contribuírem com o tratamento das crianças. Para melhorar a qualidade de vida de crianças com autismo e suas famílias, nós do Instituto Pense reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de pesquisas a respeito do TEA, contínuo investimento em formação de profissionais da área da saúde e educação e conscientização de pais para a identificação e tratamento precoce do transtorno. Como nós vimos no vídeo, são muitas as informações que nós temos a respeito desse transtorno, né? Antigamente conhecido como transtorno invasivo do desenvolvimento e outras nomenclaturas aí que nós vimos no vídeo. E hoje, o nome correto, oficial, né, é transtorno do espectro autista, mais conhecido como TEA, né? Que nós recebemos aí na escola os laudos, que vem até com o CID, né? O F84. Então, esse é o nome correto para o transtorno do espectro autista. E esse transtorno, ele tem alguns níveis, né? Nós temos 3 níveis. O primeiro nível, que requer suporte, é quando a criança tem uma atitude mais espontânea, ela tem dificuldade para interação, para comunicação social, essa questão da vontade de se socializar, ela existe. E também ocorre uma leve fixação por interesses restritos. Nós temos o nível 2, que requer um suporte mais substancial, onde a criança tem uma maior dificuldade na comunicação, que ela necessita de ajuda para realizar essa interação com o meio. E também em relação à frustração, ela, quando contrariada ou quando ocorrem muitas mudanças no contexto, ela tem uma dificuldade em lidar com essa questão. E o nível 3 é quando a criança ela requer um suporte mais intenso e substancial. É um déficit grande, né, severo nessa comunicação e nessa interação, e ela possui uma enorme resistência à mudança. Então, dentro do espectro autista, nós não usamos mais esse termo leve, moderado e severo que nós usávamos antigamente. Hoje nós falamos de nível de suporte. E nesse nível de suporte, nós vemos nas escolas situações que percorrem esses 3 níveis. Crianças que requerem um suporte mais simples, né, que são crianças que estão dentro do espectro, porém apresentam algumas características bem leves, e aquelas que requerem um suporte intenso, né, que a todo momento ela necessita de alguém do lado dela para conseguir fazer essa mediação com o ambiente. Como nós vimos também no vídeo, as 3 características que compõem esse diagnóstico são essas: as dificuldades no comportamento, na comunicação e na interação social. E durante essas aulas, nós vamos falar especificamente de cada item desse. Eu acredito que nós vamos usar mais ou menos umas 2 aulas para cada aspecto. Dentro dessas características gerais da interação social, olha que interessante nós pensarmos um pouquinho sobre elas, né? Dentro dessa interação, nem sempre
a criança se isola, né? Muitas pessoas dizem assim: ah, é autista, então ele se isola, ele não quer ficar perto dos outros. Mas nem sempre é assim. Ou acontece o contrário, né? Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas será que é autista? Ele fica perto dos outros. Então, essa questão da interação social, nós não devemos entender dessa forma. Por quê? Porque nem sempre essa criança vai se isolar. Às vezes o que acontece é uma interação diferente ou estranha, né? Ela está junto, porém ela não está interagindo. E isso eu acredito que é comum, né? Vocês devem observar muito isso nas escolas. Às vezes as crianças estão ali reunidas na mesa, trabalhando uma atividade, a criança ela está junto, porém ela não está brincando junto, ela não está interagindo com as outras crianças. E é essa característica da interação social que é avaliada nos casos do transtorno do espectro autista. Outra questão importante nessa interação social é o pobre contato visual que essa criança tem. Antigamente, quando nós falávamos de autismo, a maioria das pessoas lembrava, né, daquela criança que não olhava, ou daquela criança que tinha aquelas estereotipias, né, do balançar o corpo, a questão da mutilação. Mas essa questão do contato visual é algo que nós precisamos pensar também, porque existe uma diversidade muito grande dentro do espectro, né? Esse pobre contato visual, ele envolve o quê? Às vezes, quando nós estamos numa interação direta com essa criança, nós observamos que ela não olha para o nosso olho, o que é comum, né? Toda vez que você chama alguém ou que você chama a atenção dela para alguma coisa, a primeira reação da criança é olhar no nosso olho. E isso, muitas vezes, não acontece dentro do espectro, com as crianças que estão dentro do espectro autista. Ela olha para a nossa mão, ela olha para a nossa boca, mas é um olhar sem intenção comunicativa. E é esse pobre contato visual que caracteriza essas crianças dentro do espectro nessa questão da interação social. Então, não pensem que, ele olha no olho, então ele não é autista. Não funciona dessa forma, né? E nessa questão da interação social, outra coisa importante para a gente pensar é a preferência por objetos, né? As crianças, desde bebê, né? Se uma criança está no berço e a gente estica o braço para ela, a tendência dela, natural, é querer sair dali, né? E ir em direção da outra pessoa que está convidando ela para uma outra situação. Isso, muitas vezes, é uma dificuldade para o autista. Eles preferem mais objetos do que pessoas em algumas situações. Não são todos, né? Mas isso acontece. Às vezes a criança prefere ficar sozinha, brincando com o carrinho, do que realizar a interação com uma outra criança. Ela prefere ficar sozinha na carteira dela, realizando as atividades que são propostas, do que realizar uma atividade em dupla. Então, essa preferência por objeto é que caracteriza também esse déficit na interação social. Outra questão importante é a autopercepção e a percepção do outro, né? Muitas vezes nós percebemos as crianças usando a terceira pessoa, né? Então não é eu quero ir ao banheiro, a Vanessa quer ir ao banheiro. Essa é uma outra questão importante para a gente pensar. A dificuldade também na atenção compartilhada é o que dificulta muitas vezes essa interação social. Então a criança, ela não consegue compartilhar essa atenção entre uma outra criança, entre os objetos que compõem essa atividade. E muitas vezes esse comprometimento nessa atenção gera essas dificuldades que nós observamos no brincar, no compartilhar atividade. A questão também de dar continuidade nessa interação é uma outra questão importante dentro da interação social. Então, é aquela criança que você pergunta, às vezes ela responde sim, não, mas ela não prossegue aquela conversa. Ela não dá continuidade nessa interação. E isso faz com que, às vezes, algumas crianças não busquem novamente esse contato, essa interação social. Por isso, nós vamos falar um pouquinho mais para frente a respeito da importância do papel do professor nessa mediação. Dentro dessa questão da interação social, outra dificuldade dessa criança é reconhecer rotinas de controle social. E também
a ausência desse contato visual direto, como nós vimos ali, né? Às vezes não só o pobre contato visual, mas a ausência dele também. Dentro da segunda característica, que é a comunicação, quais são algumas questões que nós vamos pensar? A dificuldade de compartilhar informações com outros. Muitas vezes, essas crianças não são verbais, né? Nós temos autistas que têm essa linguagem oral e outros que não, né? Ou apresentam uma linguagem imatura, ou a ecolalia. Essa questão da ecolalia, por exemplo. João, você quer água? E ele não responde nem sim nem não, mas ele devolve dizendo assim, água? Ou você conta uma história e ele repete aquelas palavras da história quando você questiona sobre o assunto que ele ouviu, né? A reversão do pronome, a entonação monótona muitas vezes, né? Essa questão da entonação na voz também em algumas crianças que apresentam esse grau, né, mais leve do autismo, que é aquele nível 1, elas vão apresentar muitas vezes essa entonação monótona, a falta de reciprocidade, que é esse dar retorno na comunicação, e a desabstração, que é tão comum, né, uma característica que muitas pessoas conhecem, que é a dificuldade em lidar com a linguagem figurada, com as piadas, com a expressão facial, com a linguagem corporal e com o sarcasmo. Essas dificuldades dentro do autismo são ocasionadas por essa dificuldade de comunicação e por outras questões que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, né? Então, essas crianças, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né, com a forma que a gente usa essa linguagem. Os adolescentes, as crianças maiorzinhas, né, talvez tenham dificuldade em entender piada. Eles têm bastante dificuldade em entender a nossa expressão facial, né? Às vezes é aquela criança que você está falando, ele olha e fala para você, mas por que você está fazendo essa cara? Ou ele não percebe, né, que você está olhando, talvez pedindo para ele sentar, você está olhando na intenção que ele tenha uma reação àquela sua expressão facial. E essa criança muitas vezes tem dificuldade nesse aspecto, né? Da mesma forma que vai ter com a linguagem corporal e com o sarcasmo, né? Às vezes você está falando uma coisa, ele fala, mas é verdade? É sério, né? Mas a forma que eu estou usando, a expressão que eu estou fazendo já está mostrando que eu estou tirando sarro daquilo. E essa dificuldade na comunicação faz com que algumas crianças que estão dentro do espectro tenham dificuldade com essas questões. E por último, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos na escola aí é a questão do comportamento. Essas crianças, elas têm uma resistência grande às mudanças, são apegadas a rituais, elas insistem em rotinas, às vezes apresentam um apego excessivo a objetos, movimentos estereotipados. Elas não brincam naquela função, né? Elas pareiam, se nós observarmos essa figura abaixo, né? O menino tá ali com vários carrinhos, mas ele tá brincando com o carrinho da forma convencional, né? Que traz essa questão simbólica? Muitas vezes não. Ele tá pareando, né? Ele colocou ali um do ladinho do outro, na mesma sequência de cores. Às vezes eles gostam de separar por cores, ou esse carrinho, a única intervenção que ele tem em cima desse carrinho, às vezes, é girar a rodinha do carrinho. O que nós percebemos, então? Não brinca nessa função real. Não brinca explorando essa questão simbólica. Ele brinca no sentido, ele está usando o objeto, mas no sentido de um pareamento, de um movimento, e não explorando o simbólico. Outra questão no comportamento são as alterações na alimentação que nós observamos também. E isso tem sido muito comum. A autoagressão e a heteroagressão, o déficit de atenção e a hiperatividade, que são outros dois diagnósticos que são muito comuns junto com o autismo. Então, ele tem o transtorno do espectro autista e tem o déficit de atenção. Ele tem o transtorno do espectro autista e tem a hiperatividade. E aí a gente chama de comorbidade, né? Quando apresenta uma situação e junto com ela um outro diagnóstico.
Esses comportamentos que nós vimos, né, essas três características aqui que compõem o diagnóstico do espectro autista, elas influenciam diretamente na aprendizagem. E aí, nós vamos observar algumas questões importantes que acontecem na escola. E aí, essas características, elas acabam atrapalhando algumas situações que envolvem esse desenvolvimento pedagógico. Por isso que é importante nós pensarmos em algumas questões, né? A primeira delas é que quanto maior é o vínculo afetivo, maior será a aprendizagem e a adaptação dessa criança. A adaptação das crianças é uma questão importante para a gente pensar. A forma que nós começamos isso, né? Muitas crianças não conseguem ficar 5 horas na escola no início do ano escolar. É o nosso objetivo? Sim, é o nosso objetivo que ele permaneça na escola pelo mesmo tempo que os outros permanecem. Porém, algumas adaptações são necessárias nesse início, né? Algumas crianças precisam começar com um tempo curto e aos poucos a gente vai aumentando esse período, né, de permanência dentro do espaço escolar. Outra questão importante é pensar em desenvolver essa autonomia intelectual da criança. Ela não está ali na escola para se socializar apenas, né? Como algumas pessoas acreditavam, né, há vários anos atrás, que a inclusão era ir para a escola para socializar. Mas esse não é nosso objetivo. A escola, ela tem, né, a sua função cultural, ela é um espaço que ela tem como objetivo proporcionar, né, um conhecimento diferente de outros espaços, e essa criança com deficiência, seja ela uma criança com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência, ela não está ali para se socializar. Ela está ali para adquirir conhecimentos que ela adquire na escola, neste espaço, né? E desenvolver essa autonomia intelectual da criança envolve muitas questões importantes que a gente vai continuar falando aqui, né? Desenvolver também essas relações interpessoais. Devido a essas dificuldades que nós observamos no comportamento, na linguagem, nessa comunicação, é muito comum a dificuldade com a empatia, com a coletividade, com as habilidades sociais, com a solidariedade. Essas questões são questões que envolvem, né, as relações interpessoais e são questões que essas crianças têm dificuldade. E nós precisamos pensar também no desenvolvimento dessas habilidades. A flexibilidade é um outro comportamento que interfere nessa aprendizagem. Nós vimos ali que alguns são apegados à rotina, né? Ele chega na escola e ele deseja que aquela situação se repita exatamente da mesma forma todos os dias. Isso é possível? Em algumas situações, sim, né? Em outras, a criança vai aprendendo a lidar com essa flexibilidade. Nós tivemos um relato de uma mãe, há algum tempo atrás, que ela dizia assim: Vanessa, se eu mudar o caminho que eu levo ele para a escola, ele não quer entrar, né? E isso é o quê? Ah, é birra? É manha? Não, é inflexibilidade cognitiva. É a criança que deseja, que ela tem programado na mente dela exatamente as coisas que vão acontecer e da forma que elas acontecem. Então, quando alguma coisa muda, aquilo desestabiliza. Isso a gente precisa trabalhar? Precisa, porque nós vivemos num mundo que as coisas não são iguais todos os dias, né? Quantas vezes a gente levanta e pensa assim: ah, eu vou fazer isso, isso e isso. Acontece um imprevisto e eu tenho que mudar tudo. Essa criança, aos poucos, ela vai aprender que tem que existir essa flexibilidade. E ela vai aprender como? Ela vai aprender entendendo que a gente precisa trocar o brinquedo, que a gente precisa ceder, que estava combinado ir para o parque, mas está chovendo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que mudar o que nós tínhamos programado. Só que isso nós não vamos conseguir dizendo assim: não, João, não vai fazer dessa forma. Hoje nós vamos fazer desse jeito. Dessa maneira, nós não estamos trabalhando essa flexibilidade cognitiva, né? E é importante pensar que quando a criança ela não consegue ter essa flexibilidade para as situações, e
ela apresenta alguns comportamentos que não vão ser agradáveis, né? Então, às vezes, essas mudanças, elas acabam desencadeando o quê? Desencadeando comportamentos que são inadequados e vão gerar, às vezes, uma crise. E aí, nós vamos ter um problema maior, né? Por isso que é tão importante a gente pensar nessas características. Por quê? Porque nem todos os autistas vão ter tudo isso que a gente está falando. Cada um deles tem as suas características peculiares. Então, eu tenho uma criança que tem muita dificuldade com a flexibilidade cognitiva. Com essa questão de mudança, de apego, de trocar, de mudar aquilo que estava combinado. Então, eu vou criando estratégias para conseguir que essa criança perceba essas situações, consiga lidar com essas situações diferentes que estão dentro daquilo que ela tinha esperado, só que, ao mesmo tempo, eu também vou cedendo em outras questões, né? Outro comportamento que interfere na aprendizagem é se sentir pertencente ao grupo, né? Todo mundo está brincando no parque, mas essa criança está no refeitório. Todo mundo está comendo, mas essa criança está no parque. Então, pertencer a esse grupo é participar dessas atividades, salvo algumas exceções, né? Às vezes a criança está com uma dificuldade maior naquele dia, ou ela não consegue, naquele momento, participar das atividades daquela forma. Mas a partir do momento que ela se sente, né, pertencente àquele grupo, que ela não está realizando uma atividade à parte do que as outras crianças estão realizando, isso facilita, né, na aprendizagem. Outra questão importante para a gente pensar, que a gente chama de marcador de civilidade, né, o marcador social, é ensinar essa criança essas questões de civilidade, né, sociais. Quando chega, quando vai embora, dá tchau, fala oi. Às vezes é uma criança que não é verbal. E aí a gente pode ensinar de várias formas, né? Dá joia pro zelador que está lá no portão, dá um tchau pro amigo, fala oi pra merendeira, né? Essas questões, elas são importantes. Agradecer. Eu não consigo, Vanessa, porque ele não é verbal. Tá, mas vamos ensinar uma forma? Dá um joia. Gostei da merenda hoje. Estava gostoso? Então, faz um joia para ela. Essas questões, elas ajudam as crianças a ir ampliando essa questão do contato social. E vão ensinando elas a se comportar da forma adequada em alguns espaços, né? Nós temos algumas famílias que dizem assim, olha, é impossível ir numa lanchonete, é impossível ir ao médico com ele porque ele não consegue se comportar. Essas questões, elas são ensinadas desde bem cedo, né? E quando nós usamos algumas estratégias assim na escola, nós precisamos também dar um toque na família. Olha, eu estou fazendo assim, você não quer tentar fazer em casa também, né? Saber esperar, né? Agora pode, agora não pode, agora acabou, né? Essas questões são questões sociais que precisam ser ensinadas. As outras crianças, elas vão aprendendo pelo simples fato de convivendo nesse grupo, de percebendo como as pessoas reagem em determinadas situações. Mas essa criança que ela está dentro do espectro autista, ela precisa de uma intervenção maior nesse sentido, né? E essa intervenção é o quê? É a mediação desse adulto. E quanto maior é o nível de suporte que essa criança precisa, maior é o nível de mediação desse adulto, né? Tanto da criança com outra criança, quanto da criança com o meio. Outra coisa importante para a gente ensinar é o uso do tom da voz, né? Vocês já viram aquelas crianças que você pergunta uma coisa e ele fala alto, ou que você não ouve o que está falando, de tão baixinho que fala, né? Muitas vezes elas têm dificuldade em monitorar esse tom, e isso também precisa ser ensinado. Então, são comportamentos que interferem diretamente na aprendizagem, né? Pensa numa criança que está falando alto demais dentro de uma sala de aula. Pensem numa criança que tem uma inflexibilidade muito grande, que se ela chegar ali, alguma coisa mudou de lugar, ela já tem dificuldade. Ou de uma criança que não tem vínculo afetivo, né? Seja com o adulto ou com as outras crianças. Todos esses comportamentos interferem diretamente na aprendizagem. E uma questão importante para a gente pensar dentro desse comportamento é a agressividade, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na escola, né?
No autismo, essa agressividade, muitas vezes, esses comportamentos inadequados, eles são gerados pelo prejuízo social que essa criança tem. E também pela dificuldade na comunicação. Então, esse comportamento inadequado, ele vem dizendo assim, eu não quero, eu não gosto, não é assim que eu queria, né? Não existe, muitas vezes, a linguagem verbal. E aí a criança reage com um comportamento que não é adequado para mostrar aquilo que ela deseja, né? Então, ela tá ali na sala, brincando. Alguém pegou o brinquedo dela. Ela não vai dizer assim, não é meu, dá pra mim que é meu, eu que tô brincando. Ela não tem a linguagem verbal muitas vezes. Aí o que ela faz? Ela morde, ela empurra, ela bate. Então, a questão do comportamento, a essa dificuldade de comunicação. Quando a gente melhora a comunicação, a gente diminui esses comportamentos que não são adequados. E, infelizmente, esses comportamentos que não são adequados, que muitas vezes acabam gerando algumas crises nessa criança, é o maior índice de afastamento das crianças na escola que a gente tem, né? Algumas crianças que não conseguem permanecer no ambiente escolar e muitas vezes são afastadas da escola por um profissional médico. A maioria dessas situações, dessas ocorrências, né, se faz necessária, às vezes, a opção medicamentosa, que é uma opção da família, né, se vai usar medicamento ou não. Mas a maioria dos casos onde esses comportamentos inadequados, eles são muito grandes, essa opção medicamentosa é uma das situações mais indicadas pela área médica. E uma outra questão são as estereotipias, né? Essas estereotipias, nós lembramos, né? Uma das estereotipias mais comuns que a gente tem no autismo é o movimento das mãos, ou é aquela criança que tem o movimento do balançar do corpo. Mas existem também essa questão de estereotipia na questão da fala, né? Como a gente já citou. Essa questão da ecolalia não deixa de ser uma estereotipia, né? O que é essa estereotipia? Ela tem uma função. Às vezes, essa estereotipia aparece quando essa criança ela tem a sensação de bem-estar, de conforto. Às vezes, é quando ela sente de alguma forma que aquela rotina, que aquela previsibilidade que ela tinha não está sendo alcançada. Então, quando nós observamos estereotipias, o que é importante a gente avaliar? Se elas são improdutivas ou se elas são produtivas. Se uma criança se desorganiza e ela tem como hábito se morder, a gente vai deixar? Não, a gente vai ter que diminuir aquele comportamento, ensinar uma outra coisa. Olha, eu tô ansioso, mas eu não posso me machucar. Eu tenho que pensar numa outra estratégia, né? E isso, gente, quando nós estamos falando dessa flexibilidade, dessa dificuldade de se expressar, nós precisamos avaliar muito bem, né? Quais são as manias que essa criança tem, trabalhar mais essa capacidade dela de imaginação e de flexibilização. Vamos pensar, ela gosta do carrinho e ela está colocando lá um carrinho do lado do outro por cor e aquilo se repete sempre. Como que eu vou intervir nisso? Eu tenho que trabalhar essa capacidade de imaginação dela. Então, vamos amarrar um barbante no carrinho e puxar o carrinho, ou vamos colocar livros ali para o carrinho percorrer. Trabalhar essa capacidade de imaginação e flexibilização dessa criança vai trazer para ela outras possibilidades e vai conseguir mostrar para ela que existem também outras formas da gente encontrar um conforto e um bem-estar diferente de situações que não são tão produtivas, né? E uma coisa importante nisso é avaliar quando aparece, né? Às vezes tem criança que nessa estereotipia ela começa a gritar. E aí, quando que acontece isso? É só dentro da sala de aula? É a hora do intervalo? É na hora do refeitório, que é a hora da alimentação? Então, observar onde esses comportamentos acontecem podem nos dar dicas do que eles significam. Lembrem que a dificuldade de comunicação e o prejuízo social trazem esses comportamentos inadequados. Então, a primeira coisa é pensar, olha, toda vez que a gente vai para o horário da alimentação, ele tem esses comportamentos inadequados. Ele joga o prato, ele grita, ele empurra, tá? Então, é alguma coisa que não está legal nesse momento.
O que a gente pode repensar? Será que é a comida? Que ele não come aquilo, aquele tipo de alimento? Será que é o barulho do refeitório, né? O barulho das crianças conversando, o barulho da colher lá batendo no prato? Será que é isso que incomoda? Será que é o fato de que as crianças estão muito próximas dele? Então, avaliar o comportamento traz para a gente algumas dicas. E aí a gente pode tentar mudando, né? Conforme o comportamento aparece, a gente vai fazendo algumas intervenções para tentar diminuir aqueles comportamentos que não são tão adequados. E aí, a gente tem algumas orientações para os primeiros dias de aula, né? E eu acredito que muitas coisas que estão aqui vocês já fizeram, né? E já fazem, têm o hábito de fazer todo ano. Ler o relatório desse aluno, saber quem que é o médico, quem são os terapeutas, né? Quem são as pessoas que atendem, que tipo de atendimento clínico ele faz, entrar em contato com esses profissionais, agendar reunião da escola, do núcleo, as professoras da itinerância junto, para a gente conversar um pouquinho sobre essa criança, se informar sobre as medicações, né, e as comorbidades que existem dentro desse diagnóstico, conversar com o professor do ano anterior, né, o que dava certo, o que não dava, onde a gente parou, o que ele já sabe, o que ele consegue fazer sozinho, o que ele faz com ajuda, identificar essas dificuldades e habilidades, saber os interesses dessa criança para planejar. Nós sabemos que a maioria dos autistas aprendem muito mais com os recursos visuais, e a gente vai falar sobre isso também em outra aula, né? Como utilizar esses recursos visuais como uma fonte aí para potencializar o nosso ensino. Usar as rotinas visuais e os lembretes visuais para que essa criança possa organizar esse comportamento e essas atividades diárias. Separar os conteúdos que são mais importantes, né? Não trabalhem com essa criança, gente, essa tentativa de erro, né? Como que você acha que escreve? Como que você acha que deve ser, né? Os autistas, principalmente do nível 1 lá, né, que já tem uma elaboração conceitual ali cognitiva mais apurada, eles vão ter muita dificuldade na construção desse conhecimento dessa forma. Porque para eles, nessa questão da inflexibilidade cognitiva, eles vão ter dificuldade para dizer assim, mas não é como eu acho. Existe uma forma certa de escrever. E o que eu estou pensando está errado. Então, qual que é o certo? Então, não trabalhem essa questão baseada na tentativa e no erro, né? Vocês vão propor uma atividade, nós vamos pintar tal coisa de vermelho. Qual que você acha que é o vermelho? Não, pega o vermelho. Não, não é esse o vermelho é esse aqui. Então, nós precisamos ser mais concretos, né? Trabalhar um pouco mais essa questão de uma forma mais incisiva com essas crianças, porque elas terão dificuldade se a gente organizar um ensino dessa forma, né? Baseado em tentativa e erro. Usar alguns minutos para recapitular aquilo que já foi trabalhado, evitar a repetição excessiva, né? Mas repita de formas diferentes. Eu vou repetir usando um desenho, eu vou repetir usando uma atividade lá na sala de informática, eu vou repetir, mas a gente vai fazer uma atividade coletiva. Use comandos curtos. Essa dificuldade relacionada à questão cognitiva que algumas crianças apresentam fazem com que elas tenham dificuldade com comandos muito complexos, né? Pega a folha, recorta, pinta, aí você vai colar e montar a palavrinha. Não, já perdeu. A hora que você sair dali, ele já não sabe mais o que é para fazer. Se é para pintar, se é para colar e assim por diante. Então, eu dei a folha. Qual que é o primeiro passo que todo mundo vai fazer? Vai ser recortar as figuras? Então, você vai falar para ele, recorta. Recortou? Aí eu volto ali, agora a gente vai montar as palavras. Esses comandos, eles precisam ser curtos. E falar pouco, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente vai distraindo essa atenção da criança. Pega, cola, pinta, tem que ser mais incisivo e falar pouco. Estimule a cooperação entre as crianças e incentive a participação das famílias, né? Outra questão muito importante. E utilize os sistemas de comunicação alternativa, principalmente para as crianças que não são verbais, que é o uso dos recursos visuais. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as atividades mesmo que a gente propõe, né? E a importância delas.
Dentro das funções cognitivas, né, dentro do espectro autista, existem 3 coisas importantes para a gente pensar. 3 dificuldades que essas crianças apresentam. A primeira delas é a dificuldade na teoria da coerência central. O que significa isso? Essas crianças, elas têm dificuldade em juntar parte das informações para formar um todo provido de significado. Então, ela tem dificuldade de integrar as informações. Ela tem a tendência de olhar para detalhes e não para a situação inteira. Você dá um livro, ela está focada só na borboleta que tem naquela página, só que ali tem 10 animais. Né? Então, essa dificuldade de juntar as informações, né? Na verdade, é uma rigidez cognitiva que ela apresenta. Outra dificuldade é o que a teoria da mente nos diz, né? Que é a dificuldade de ler o mundo, ler a intenção, os desejos, os pensamentos das pessoas. Que é essa dificuldade de perceber a intenção, a razão dos comportamentos, olhar e entender que alguém está triste ou que alguém está feliz, né? Antecipar comentários e comportamentos. E dentro das funções executivas, é a dificuldade que essa criança tem de planejamento, de resolução de problema, para alcançar algumas metas. E aí a gente consegue perceber a dificuldade de organização, de memória, de sequenciamento, de começar e terminar uma coisa, de tomar decisão, de ter flexibilidade, e também a questão da administração do tempo. Pensando nessas funções cognitivas, quais são algumas coisas importantes para a gente avaliar? Né? Essa habilidade do uso do olhar que essa criança tem. Então, desde pequenininho, pensando lá na educação infantil, né? Como que é essa habilidade nessa criança? Ela olha no olho, ela olha na minha boca, ela olha para cima, ela olha para baixo. Ela faz um desenho e percebe, por exemplo, o nariz da menina naquela ilustração. Ela olha para aquela imagem e consegue perceber detalhes, né? Se nós colocarmos, por exemplo, objetos de interesse, como que é essa atenção dela? Para alfabetizar, nós temos que ter esse recurso do uso do olhar. Uma criança que não olha, como que ela vai olhar para o caderno, como ela vai copiar da lousa, como que ela vai realizar essas atividades que são tão elaboradas, né? Que a gente chama aí de coordenação visomotora. Quando a criança ela não tem esse uso do olhar, quando nós percebemos que algumas situações dificultam isso, não adianta pedir para ela copiar da lousa. E menos ainda que ela faça, às vezes, alguma coisa no caderno. Senão a gente vai ter, assim, aquelas crianças que vocês dão a folha, dão um lápis, o caderno tá lá, ela tá na mesa, ela tá riscando, mas ela tá olhando pro teto, ela tá olhando pro amigo que tá do lado. E aí eu preciso trabalhar o quê? Trabalhar esse uso do olhar com ela. Como que eu trabalho isso? Com atividades que ela tenha que perceber que o olho tem que estar focado no que a mão está fazendo. E aí eu posso colocar cartazes na parede, trabalhar com pincel, trabalhar com uma caneta mais grossa, com giz de cera, dar sentido naquelas situações que a gente proporciona, né? Vamos pensar assim, a gente está com a caneta na mão, vamos seguir. E ela vem seguindo junto com o movimento. Ou trabalhar, por exemplo, com lanterna e a gente mostra alguma coisa e tem que olhar. São atividades que vão treinar esse olhar, né? Espelho também é uma outra coisa legal para a gente incluir aí no nosso dia a dia. Pensar que, por exemplo, a lousa tem um espaço, né? É uma forma que a gente usa de registro. O caderno é um outro espaço, né? É um outro plano. Pensar nessas situações ajuda a gente a proporcionar para essa criança atividades que vão treinar o uso desse olhar. Outra questão é o sorriso responsivo, né, que acontece lá desde bem pequenininha, essas vocalizações que vêm desde o berço, né? Essa fala referencial que antecede esse processo de comunicação, quando a criança fica, né, mamá, papá, dá. Essas questões, elas são importantes também. E a gente percebe que algumas crianças com autismo, elas não têm isso, né, desde bem pequenas. Se a gente não trabalhar essas questões na escola, ajudar no desenvolvimento desse processo é uma outra lacuna que fica aí, né, nesse processo de aprendizagem. Outra coisa importante para a gente pensar, que vem desde
do bebê também são esses movimentos antecipatórios, né? O desejo. Tá no colo, você estende o braço, ele vem. Você mostra uma coisa, ele tenta pegar, né? Aponta, ele se joga para ir no colo. E essa questão do desejo é algo importante também, né? Que é a reação, que é a interação com esse meio, é a interação com essas pessoas, é antecipar essa questão social, né? Provocar com situações que a criança gosta. Vamos pensar assim, ele gosta do carrinho, mas ele não aceita o lápis, ou ele não aceita a massinha, ele não aceita o Lego, ele não aceita outras situações. Então vamos misturar. Né? Gosta do carrinho, então vamos brincar com o carrinho e vamos inserir o Lego aos poucos. Vamos brincar com o carrinho e vamos colocar essa massinha aos poucos. Trabalhar essas questões vai provocar o desenvolvimento de outras habilidades, né? E essa atenção conjunta, que é olhar para onde eu estou olhando. E aí pensar novamente, né? Essa questão da lanterna, do papel na parede, eu vou rabiscando e você vai acompanhando, eu vou fazendo um desenho e você vem junto. Essa atenção compartilhada, né? Jogar bola, joga um para o outro. Brincar em situações que eu tenha que realizar uma interação com o outro. Eu jogo a bola, eu tenho que olhar para ele. Eu vou passar alguma coisa, eu tenho que olhar para ele. E a questão da imitação, né? Que é tão importante para todas as atividades aí que envolvem o processo educativo. E aí, algumas perguntas para vocês pensarem. Será que esse aluno olha para o local adequado enquanto realiza a atividade? Será que ele sustenta esse olhar? Por quanto tempo ele olha? Ele localiza um objeto quando o professor pede? Olha, pega lá o papel higiênico para a gente limpar aqui. Ou pega o pote de álcool gel para a gente usar aqui na higienização das mãos. Ele consegue isso? Ele consegue olhar para uma coisa, voltar a atenção dele para outra e manter essa atenção? Será que ele compreende o significado, pelo menos, por exemplo, de 10 palavras? Ele nomeia objetos? E não no sentido só verbal. Mas se eu falar para ele, cadê o copo? Pega o prato, pega o garfo, pega o carrinho. Ele consegue? Ele tem esse vocabulário, esse repertório? Ele ouve histórias, relatos, músicas. Por quanto tempo? Ele fica 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, né? Como que a gente pode ampliar esse tempo de concentração da criança? Ah, ele gosta, Vanessa, de massinha. Se eu deixar a massinha, fica um tempo, né? Ou ele gosta do Lego, mas ele fica pouco tempo. E aí, o que eu posso fazer? Aumente o tempo de concentração dessas crianças com coisa que eles gostam, né? Então, enquanto ele brinca com a massinha, tá tocando uma música. Agora a gente vai brincar com a massinha e a música vai tocar 2 vezes, né? O que a gente quer é uma atenção de qualidade. Por quê? Porque se eu não tenho atenção, eu não tenho memória, né? Se nós não temos a concretização da memória, como que nós vamos aprender? E a memória, ela existe quando tem atenção, né? Às vezes, a falta de atenção se deve também a pouca tolerância com o outro. Então, as crianças que têm muita dificuldade de interação com o outro, muitas vezes podem apresentar uma tolerância menor aí de atenção, porque ela não aceita muito o outro. E isso pode mudar também. Trabalhando, mediando, realizando intervenção, as coisas vão melhorando. Será que ela compreende ordens, né? Os verbos, sempre usem verbos. Pegue, risque, pinte, cole, sente. Essas questões, elas ajudam a criança a organizar a processar melhor esse pensamento. Será que ela expressa pensamentos e desejos, né? Como essa questão dela, ela faz birra, ela pega coisa sem autorização. Então, essas perguntas, elas nos ajudam a pensar um pouquinho em quem é esse aluno, né? Quem é essa criança que eu estou atendendo? Quem é essa criança que compartilha ali daquele espaço? E essas perguntas, elas nos ajudam a ter algumas dicas aí de onde começar, né? Por onde partir, de onde partir. Será que ela percebe detalhes sem se fixar neles? Será que ela passa as páginas do livro de uma forma mecânica? Consegue montar quebra-cabeça de poucas peças, né? O que está em jogo é o todo e as partes, né? Será que ela tem essa capacidade de síntese? Completa uma imagem, letras, né? Faz exercício de encaixe, percebe semelhança e diferença, consegue imaginar e apresentar conduta simbólica nas brincadeiras, né? Como que é esse brincar? Apresenta memória de trabalho.
E aí, aqui tem algumas coisas para a gente pensar. Olha só, lembra que nós vimos a dificuldade que essa criança tem ali, ó, na coerência central, que é juntar as partes da informação? Então, uma atividade muito simples como essa aqui pode ser difícil para ela. Então, eu tenho ali um jogo para montar que tem um carrinho. Eu vou tirar as peças e dar para ela montar? Não, primeiro ela precisa entender o que é. Então, eu entrego o objeto montado, eu tiro, olha, vamos tirar as rodinhas? Isso, agora vamos tirar a porta, agora a parte de cima. Tirou, desmontou na frente da criança? Agora a gente vai tentar montar. Então, vamos colocar as rodas? Isso, gente, é trabalhar essa questão da coerência, né? É fazer ela perceber que esse círculo faz parte desse carro. A mesma coisa para a gente pensar nesse outro. É um quebra-cabeça que tem a zebra colorida e o fundo é preto e branco. Para algumas crianças não existe pareamento aí, porque não é igual. Lembra da questão da dificuldade, da inflexibilidade cognitiva, né? O que é e o que não é, não é. Então, essa zebra do fundo não é igual à zebra da frente. Para algumas crianças, pode ser que a gente precise, quando fala de quebra-cabeça, usar quebra-cabeça que é igual mesmo. Então, é tirar um xerox colorido dessa zebra, colocar embaixo e ela vai fazendo sobreposição, né? Tem alguns quebra-cabeças que já são assim, né? Você consegue ter essa visualização da imagem completa, a criança percebe aquilo ali igual e ela só vai sobrepondo, pareando. Às vezes o que a criança tem dificuldade não é em montar o quebra-cabeça. Às vezes a dificuldade está na figura que a gente está proporcionando ou no material que a gente está afirmando ser igual e para ela não é igual. Outra coisa importante para a gente pensar. Vocês vão usar letra? Letra caixa alta, né? Coisa com muito estímulo, muito colorido, só vai dificultar a percepção do contorno. Lembrem da dificuldade que essa criança tem em perceber o todo. Crianças com resistência na escrita. A gente pode começar com objetos trazendo o prazer da situação, né? Lembrem sempre, a gente parte da garra para a pinça. Então, essas atividades, por exemplo, com um pincel para pintar um brinquedo, um pincel para riscar um cartaz, um pincel para a gente fazer uma atividade com espelho, é importante. E dentro também dessa dificuldade que a criança tem de perceber o todo, muitos autistas vão ter dificuldade imensa com essas letras pontilhadas, porque eu não sei se dá para ver bem, né? Mas o primeiro exemplo ali é pontilhado B, e o segundo a gente pediu para a criança traçar o B. E sabe o que ele fez? Passou em risquinho por risquinho, ó. Ele não conseguiu perceber o movimento da letra, o que aqueles risquinhos formariam, que é a letra B. Ele pegou o lápis e passou o vermelho em cima de cada pontinho. Essa é a dificuldade de perceber o todo. Então, se eu quero trabalhar o traçado da letra, a criança está com dificuldade e eu quero usar esse recurso, eu vou usar o outro recurso ali, ó. A letra preenchida, caixa alta, e a criança vai pegar o lápis para traçar esse movimento dentro dessa parte mais escura. Aí ela está conseguindo perceber o todo, o movimento que essa letra faz. Bem diferente daquele pontilhado. E aqui a gente vai falar um pouquinho do papel da mediação. Tem aqui um exemplo para vocês verem de uma criança que fez um registro, que é esse primeiro, cheio de rabisco e sem intervenção. O segundo, essa mesma criança, quando a professora pegou na mão dela e ajudou ela a fazer as formas e mostrou para ela o que era pintar dentro, ajudou ela segurando na mão, e a mesma criança com essa intervenção do professor tentando dar forma nesse desenho. O que é importante? O que eu gostaria que vocês pensassem aqui? Na nossa função enquanto mediador, né? O professor, ele está ali para mediar. E muitas crianças com autismo têm o professor auxiliar. Qual é o papel desse professor? Realizar essa intervenção, essa mediação. A mediação da criança com os objetos que a gente está proporcionando ali na atividade, é a mediação desses conceitos que estão sendo trabalhados e é a mediação com outras crianças também, né? Um outro exemplo aqui, olha só, esse aqui é um quadro mais leve, né? A criança, ela apresenta essas estereotipias de expressão. Tudo que eu peço para desenhar,
sai esse primeiro desenho aí, ó, essas primeiras formas. Isso, gente, é o quê? É a dificuldade com a imaginação. É sempre igual, é sempre o mesmo padrão. E aí, qual é o nosso papel como professor? Quebrar esse padrão. Criança que tem muita dificuldade nessa questão da imaginação e muito apegada ao padrão, ela vai ter dificuldade na alfabetização. Agora, o desenho do lado é a mesma criança. E olha só como evoluiu, né? Aquelas carinhas ali já tem corpo, já tem braço, tem um sol ali com expressão. E essa mesma criança, depois de 1 ano e meio, olha o que ela foi capaz de produzir. Mas para sair daquele primeiro ali, cheio de estereotipia, cheio de padrão, para chegar nesse, o que teve de diferença? Intervenção, né? Aí a gente vê que o sol já tem expressão, esse é o retrato de uma história que foi contada, e aí a criança fez a ilustração. Isso só é possível através da mediação, né? A mediação desse professor, fazendo junto, pegando na mão, dando comando verbal a todo momento, dizendo o que é para fazer. E essa mediação, ela tem que acontecer em todos os espaços escolares. Então, se a criança está comendo, eu preciso ensinar ela quais são os comportamentos adequados naquele espaço. Eu preciso dizer, às vezes, assim, olha, pega a colher. Isso, agora, vamos pegar a comida? Isso é trabalhar mediação. E não pegar a colher e colocar a comida na boca da criança, né? Quando eu tenho essas atitudes que não favorecem a autonomia da criança, o que vai acontecer? Essa criança vai precisar de um auxiliar a vida inteira do lado dela, né? Salvo algumas exceções, algumas crianças vão precisar mesmo, porque o nível de suporte, às vezes, ele é intenso e ele vai necessitar desse suporte por muitos anos. Porém, o que a gente percebe às vezes? Que a criança ela vai ficando condicionada a determinadas situações que alguém faz por ela. Então, ela senta e ela espera alguém dar comida na boca. Ela senta e ela espera alguém, ela vai até o banheiro e ela espera que alguém tire a calça dela para ela poder usar o banheiro. Ela senta e ela espera que alguém coloque o Lego na mão dela. Então, essas situações, o que está faltando aí? A mediação. E essa mediação, ela ocorre em todos os espaços. Eu vou para o parque, a criança não gosta. Mas será que eu já peguei, por exemplo, a areia ali do parque para a gente brincar? Eu já tentei, em algumas situações, trazer um brinquedo que ela gosta para aquele espaço e ela vai acostumando com aquilo. Eu já tentei, na hora do intervalo, que essa criança não tem interação com o outro, ter como objetivo que ela interaja pelo menos com uma criança, que ela brinque pelo menos com uma criança por 2 minutos que seja, né? Então, aí a gente consegue ver a importância do professor nessa situação, né? Nesse espaço. O auxiliar, ele não tem que ficar sentado ao lado dessa criança as 5 horas que ele permanece ali, né? O objetivo dele é realizar mediações para o desenvolvimento da autonomia dessa criança. Então, os comandos eles são importantes, as mediações são importantes para que essa criança adquira autonomia. E essa autonomia é tanto de interação com o outro, quanto para a realização da atividade. Se eu ficar sempre pegando na mão dela para fazer, Vanessa, mas ela precisa. Tudo bem, precisa. Nesse momento ela precisa. Quais são as coisas que a gente pode fazer para ir tirando essas coisas que ela precisa com tanta intensidade de ajuda? Eu vou para o refeitório e hoje ela precisa que eu dê comida na boca. Sim, ela precisa, mas vamos pegar na mão dela e fazer isso junto? Depois eu deixo de pegar na mão. Isso vai ser de um dia para o outro? Não. É um tempo e algumas crianças vão demorar um pouco para isso. Mas ela vai conseguir isso se eu ficar todo o tempo sentado do lado colocando comida na boca dela, né? Ou dentro da sala de aula, eu ficar sentada ao lado dessa criança o tempo todo. Pense, por exemplo, uma criança que eu preciso trabalhar esse contato visual e o professor está do lado, né? Está no lugar certo? Não, contato visual a gente tem frente a frente. Então, o lugar do professor auxiliar, às vezes, não vai ser do lado dessa criança, vai ser na frente. E aí depende do que a gente vai trabalhar, da necessidade dessa criança. E para finalizar, eu gostaria de dar essa dica de leitura para vocês, né? É um livro muito bom, que eu já tive a oportunidade de ler. O nome dele é Mentes Únicas, a editora é Gente.
Ele foi escrito por um neurologista e por uma pedagoga. E ele tem vários assuntos muito interessantes. É um livro que tem um preço bem acessível. E ele fala de muitas coisas legais para a gente pensar aí no nosso dia a dia na escola, né? Ele tem 7 capítulos. O primeiro fala como entender a história do autismo. O segundo, como identificar, suspeitar e intervir e não esperar. Meu filho tem autismo, e agora? As abordagens práticas para o dia a dia. A inclusão na escola, um capítulo à parte. E quais são os direitos do meu filho com autismo. Esse livro, ele tem um capítulo que fala sobre a medicação. E ele traz coisas muito interessantes sobre o uso da medicação. Que é interessante a gente saber, né? Quais são algumas coisas que essa medicação ela causa. Nós temos aí muitas crianças na escola que fazem uso, né, de risperidona, de imipramina, de fluoxetina, de sertralina, metilfenidato, que são coisas aí muito comuns no nosso dia a dia hoje, né? Vocês já pararam para pensar quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Como que ela funciona? Será que eu uso a medicação e amanhã já está tudo certinho? Já está no seu pleno efeito, né? Essa é uma das reflexões que esse livro faz, né? Mostrando aí que algumas causam sonolência, irritabilidade, e para que elas servem, né? O risperidona, por exemplo, que é muito comum, né? Quais são as ações? Esse remédio ele tem como objetivo, por exemplo, trabalhar a flexibilidade e atenção social, controlar a agressividade e estereotipia. Vocês sabiam disso? Né? Então, eu acho que é um conhecimento assim interessante para a gente ter. O que é, para que serve e como que é o efeito colateral também dessa medicação. É um capítulo interessante que tem sobre isso no livro. Além dessa questão da inclusão na prática, né? Inclusão na escola, um capítulo à parte, mostrando um pouco dessa importância do papel do professor, a importância da escola para essa criança. Nós temos visto que é muito comum, né? Às vezes a gente na escola, recebe o laudo da criança e o encaminhamento do médico, sabe qual é? Escola. Ele frequente o ensino regular. Então, por quê? Porque as dificuldades que ele apresenta no comportamento, na comunicação, na linguagem, qual é o melhor espaço para a gente trabalhar tudo isso? É a escola. Né? Por isso que nós temos recebido, assim, tantas crianças nesses últimos anos, né? Além de outras questões aí que estão sendo estudadas, né? A respeito do aumento desses casos de autismo. Então, essa é uma dica aí de leitura para vocês. E aí, só para relembrar o que a gente viu hoje, a importância do nosso trabalho em equipe, os comportamentos que interferem na aprendizagem, como que nós podemos avaliar as habilidades e as necessidades dessa criança e a importância da mediação. Né? Hoje nós finalizamos então esse nosso encontro e o próximo, gente, só para vocês saberem um pouquinho sobre o que a gente vai falar, é a respeito do quadro, né? Aquele primeiro quadro que nós vimos lá no começo, que falava sobre comportamento, comunicação e interação, hoje a gente deu uma passada geral neles, né? Quais são as características? A partir do próximo encontro, nós vamos falar sobre o comportamento, né? Quais são os comportamentos que mais aparecem nessas crianças, como a birra e outras coisas que são tão comuns aí na escola, as crises. E aí a gente vai falar um pouco sobre o comportamento e algumas intervenções. Tá? Aí no próximo vídeo, então, o nosso assunto vai ser esse, o comportamento. E para finalizar, eu gostaria de só ler para vocês essa frase, né? Quando nos unimos e nos empenhamos, as peças se encaixam. Isso que é importante, né? Esse momento para a gente estudar, para a gente refletir junto. E se vocês tiverem alguma pergunta do que a gente trabalhou aqui hoje, vocês podem usar, então, o link que foi encaminhado para a escola junto com o e-mail para fazer a pergunta. Lembrando que essas perguntas, elas precisam, gente, ser bem específicas, tá? A gente não vai conseguir tratar de cada caso, mas a gente vai falar de dúvidas a respeito do assunto que foi trabalhado. No YouTube da Secretaria, nós temos alguns vídeos que foram gravados já o ano passado. Se vocês desejarem o acesso, também continuam lá.
E eu agradeço a atenção de todas. Até o próximo encontro.